Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Bem, agora nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Apocalipse, dando sequência à nossa abordagem do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 14. Nós vamos dividir este capítulo em 3 partes. Amém? Vamos dividir essa abordagem em 3 partes. Para tanto, irei ler do versículo 1 ao versículo 5, neste primeiro momento, que nos diz a palavra de Deus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia entender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bem, amados, estamos já agora aqui no capítulo 14 de Apocalipse, capítulo que traz para nós uma introdução dos capítulos precisamente 15, 16, 17 e 18, seguindo essa revelação e recompensas reservadas para os que perseveram na fé em Jesus Cristo. E esse capítulo 14, que começa a descrever para nós uma cena de 144.000 crentes proeminentes que aparecem no céu perto do Cordeiro e que certamente representam os mais consagrados e fiéis do povo de Deus de todos os tempos, que desfrutam de graça e posição especiais no céu. É interessante, até porque eu, como já disse, não tenho problema nenhum de fazer referência bibliográfica. Eu estou fazendo questão de ler o rodapé aqui da Bíblia de estudo pentecostal. Né? Dificilmente eu faço isso, estou fazendo agora. Para que você, inclusive, para até ajudar você a como estudar a Bíblia. Né? Tem a Bíblia de estudo pentecostal, tem essa Bíblia outra que eu uso, muito boa, a Bíblia anotada, essa Bíblia antiga, boa essa Bíblia. Eu tinha uma Bíblia dessa em um carro que eu fui
Furtado tinha uma Bíblia dessa, bem velhinha, e levaram a minha Bíblia. Eu senti mais falta da Bíblia do que do carro. O carro é muito bom, mas eu senti mais falta da Bíblia. Até que em uma livraria na cidade, um rapaz, eu comentando com ele, ele disse: o senhor vem aqui na cidade quando? Eu disse: meu amado, não tem dia nem hora para vir não. Aí ele disse: tá certo, quando o senhor vem aqui, o senhor passa aqui. Eu tenho uma Bíblia dessa, eu vou lhe dar. E me deu essa Bíblia. Hoje eu disse: ah, não, então eu vou buscar. Diga quando é que você traz ela. Aí marquei com ele e fui buscar. Bíblia muito boa. Eu normalmente sugiro que as pessoas estudem o rodapé dessa Bíblia. Até dia desse estava falando para um colega pastor, né? A Bíblia anotada. Essa aqui, que eu uso ela, é bem antiga. Ela é a primeira edição dela. Essa Bíblia é antiga. Eu estou usando a edição, deixa eu dizer aqui para vocês. Normalmente eu uso essa aqui. Deixa eu ver, meu Deus. É tão antiga essa Bíblia que nem lembro mais o número da edição que eu estou usando ela. Mas eu vou dizer aqui a vocês, é rapidinho, né? O rodapé dessa Bíblia é muito bom porque ele é assim, tipo... Ele não é denominacionalista, diferente da Bíblia de Estudo Pentecostal, que a gente já sabe, a casa publicadora é a CPAD, né? É a CPAD. Essa aqui que eu estou usando, anotada, rapaz, ela é de a primeira edição brasileira, impressa em agosto de 1991. Você não vai achar mais dessa Bíblia nas livrarias, não acha não. Você tem uma outra versão anotada, mais recente, mas como essa daqui não é não. Muito boa, né? Eu sugiro que as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus deem uma lida nesses rodapés dessa Bíblia, porque ela traz arquivos arqueológicos, históricos, muito bom. Já na Pentecostal ela é mais segmentada, ela é pela CPAD. E eu estou fazendo uma questão de ler esse rodapé aqui para vocês, coisa que eu dificilmente faço. Eu não lembro quando foi que eu fiz isso, misericórdia. Não é? Eu não me lembro quando foi que eu fiz isso. Se já fiz, essa é a segunda vez. Mas por que eu estou trazendo? Porque o que traz aqui é um dado que não tem como a gente alterar. Então, é uma informação que não exige uma versão de fulano, de beltrano, de ciclano. É tipo assim, pau é pau, pedra é pedra. Não tem como estar... dando uma variedade de interpretação, não tem, entende? Por isso que eu estou lendo isso aqui, porque como volto a dizer, é uma Bíblia que é segmentada em outros aspectos na perspectiva da denominação cuja casa publicadora, né, pertence à CPAD. Então já sabem do que eu estou falando. Se bem que eu não tenho nada contra a referida denominação. Mas há de convir que há muita interpretação, há muita doutrina, há muitas normas e costumes dessa denominação, há muita filosofia cristã que não bate sempre com a Escritura Sagrada. Intrigante é isso. Que não bate sempre com a Escritura Sagrada. O intrigante está aí. Mas no que tange a esse específico momento do que eu estou lendo, não tem como alterar. Não é? Porque esses 144 mil que não se macularam com mulheres, que mostra que o texto já diz que eram virgens, eram solteiros, não é? Provavelmente, que escolheram uma expressão até católica, né, que a gente vai usar aqui, o celibatário, ou celibato, escolheram o celibato, né?
escolheram a castidade para serem totalmente separados para Deus. Não que quem é casado não possa viver para Deus, mas a Bíblia diz que o casado cuida das coisas de casado, né? O solteiro cuida das coisas de Deus. O solteiro que serve a Deus, né? Esses aqui eram separados para o Senhor. Né? Esse número é um prenúncio da salvação de um grupo muito maior de israelitas, né, que se voltarão para o Senhor no final da grande tribulação. E aí não podemos dizer que esses 144 mil são apenas os salvos, conforme os sabatistas alegam. Até porque o céu não é correr de quarto. O céu não é correr de quarto, eu costumo dizer. Jesus disse, está escrito em João capítulo 14, que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito. Na casa do Pai há muitas moradas. Então o céu não tem um espaço limitado, circunscrito para só caber 144 mil pessoas. Aqui se refere a pessoas que se preservaram puras, que se recusaram a se conformar com o sistema ímpio deste mundo. Há pessoas que se resolveram viver para Deus e que estão, na ocasião aqui do contexto histórico da grande tribulação, separados do mundo, da apostasia, que é uma das evidências da grande tribulação, a apostasia, o abandono da fé. Eu mencionei na abordagem do capítulo 13, na segunda parte, que muita gente vai negar Jesus e vai aderir à besta que surgiu do mar e à besta que surgiu da terra, que é um líder religioso. A besta que surgiu do mar, ela tem poder político e religioso. Mas em especial a besta que surge do mar, ela é um líder religioso que faz com que as pessoas venerem a besta que surgiu da terra. E eu pontuei, quem não assistiu, quem não ouviu, ouça a abordagem do capítulo 3, parte 2 de Apocalipse, o que fará as pessoas apostatarem da fé. Apostasia é abandono. Apostasia é abandono. Esses aqui representam um número de pessoas restrito pela cifra 144 mil, mas que, como já pontuamos, é uma representação de um número bem maior de pessoas que pertencem a Ele mediante a fé, o amor e o serviço devotado a Deus. Isso, inclusive, é uma unanimidade dos redatores, tanto da Bíblia de Estudo Pentecostal, como da Bíblia anotada. E já observei outros comentários. É uma unanimidade dos estudiosos que esse número de 144 mil é uma cifra simbólica, é uma cifra que representa
uma totalidade. Louvado seja o nome do Senhor. A questão aqui não é apenas o número de pessoas. A questão aqui é o propósito. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Que não podemos, baseado na parábola, dizer que é metade de gente que vai para o céu e outra metade que vai para o inferno. Não podemos dizer isso. Ah, pastor, mas não tem aquela fala de Jesus, estarão 2 no campo, sobe um, fica outro, está 2 deitados numa cama, sobe um, fica outro. Não podemos também dizer, baseado nessa parábola, que é 50% da população existente que vai para o céu e a outra metade não vai para o céu. Não podemos dizer. A questão, baseada inclusive na parábola das 10 virgens, é que não é número, é o modus vivendus, é a qualidade de vida, é o que se faz, é o que se tem, é o presente, é o presente. Deus não está importado com o teu passado. Deus se importa com o teu presente. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, não é para quem esteve. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, no livro de Ezequiel, que o justo não se prevaleça, não é? Da sua justiça praticada em tempos atrás, do que fez de certo. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua iniquidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando também eu dizer ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, Deus se importa com o presente. Com o presente, não é a quantidade, não são números, é o presente. Louvado seja Deus. E pelo que a gente ouviu aqui, de Ezequiel, capítulo 33, o que eu fiz de certo, de direito e tal, não vai importar se no momento da morte, se no momento da vinda de Jesus eu estiver distante, fora da comunhão, fazendo o que desagrada a Deus. Como não importa a pessoa que pintou e bordou e tal, mas na hora ela da morte se arrependeu, confessou os pecados, e na vida de Jesus ela estiver na presença do Senhor em comunhão, vamos falar assim, porque não tem como não estar na presença de Deus, tipo à vista de Deus, né? Não tem como não estar à vista de Deus, porque Deus vê tudo, ninguém se esconde do Senhor. Salmo 139, se subir no céu tu estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu me esconder de noite, as trevas resplandecerão como o dia, porque trevas e luz para ti, ó Deus, são a mesma coisa. Não tem como se esconder de Deus.
Deus vê tudo, Deus sabe tudo, mas estamos falando de comunhão, que aí são outros 500. São outros 500. Deus é onipresente, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Então não tem como Deus te ver. Não tem como Deus não saber onde tu estás, não tem como Deus não saber o que tu estás fazendo. Ele conhece o nosso deitar, o nosso sentar, o nosso levantar. Outra coisa é comunhão. Por isso, quando a gente fala de novo nascimento, de nova criatura, de ser igreja, de ser nascido de novo, de ser salvo, a gente está falando de comunhão com Deus, que transcende a presença da gente no templo, que transcende a nossa nomenclatura de evangélico, de protestante, de cristão, apesar que ser cristão é seguir a Cristo, mas tem muita gente se nomeando cristã aí. Tem muita gente se nomeando cristã. Eu tenho defendido que não existe cristão meio termo. Não existe cristão budista, shintoísta, maometano, Hare Krishna. Não existe cristão kardecista. Não existe cristão romano, porque adere às normas de Roma. Ou é cristão ou não é cristão. E ser cristão é seguir a Cristo. Então não existe cristão meio termo. No próprio livro de Apocalipse o Senhor diz: oxalá fosses quente ou frio, como és morno, vomitar-te da minha boca. Então o cristão não pode estar dividido entre Cristo e qualquer outro modo de vida. Tem que viver o modo de vida estabelecido por Jesus, os seus evangelhos, o seu evangelho. Por isso que está escrito em Tessalonicenses que quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Então, a importância de ser no presente é o que é relevante. A importância de ser no presente é o que é relevante. Esses 144 mil não são os únicos salvos de toda a era da igreja, de toda a era apostólica, de toda a era cristã, de toda a era da existência da humanidade, antes de que nos deparemos com a eternidade no céu e outros com a eternidade no inferno, porque, querendo as pessoas acreditarem ou não, o céu e o inferno existem como a terra existe. E no juízo final, que é episódio perto do término dessa leitura de Apocalipse, o juízo final já está dizendo, é o fim. De maneiras que os ressuscitados no arrebatamento da igreja, os transformados no arrebatamento da igreja, os salvos na grande tribulação, a exemplo desses aqui, que, louvado seja o nome do Senhor, traziam consigo em sua testa o nome do Cordeiro e de seu Pai. Observe que é diferente daqueles que receberão o sinal ou o nome da besta e o seu número em sua mão ou em sua testa. Observe que a expressão do capítulo 14 contrasta, é antagônica. Esses personagens contrastam e são antagônicos aos coadjuvantes dos versículos 16, 17
do capítulo 13 de Apocalipse. Veja, quando você para ler direitinho, com paciência, com calma, a Escritura, você passa a entender. Veja que são diferentes esses 144 mil. Isso aqui é porque eu não tive tempo de trazer para vocês essa simbologia numerológica, né? Mas é como o número 7, por exemplo, que se refere à perfeição de Deus, segundo os estudiosos. A gente vai perceber, né, que esse número, depois eu trago essa informação mais precisa para vocês, porque a gente volta de vez em quando falar do que a gente já abordou, inclusive, né? Esse número representa, como acabei de dizer, e volto a dizer, não sou eu que estou falando, são os estudiosos, são exegetas que dizem. Né? Eu só estou referendando a conclusão exegética de pessoas que estudaram com mais profundidade para isso. Esse número representa uma cifra de israelitas que se voltarão para o Senhor no final da grande tribulação. Ou seja, esse número é bem maior do que esse. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. Estava tentando fazer uma matemática aqui com você, mas não vai dar porque é que nem assobiar chupacana. Não vai dar para fazer agora essa matemática. É porque eu estava me lembrando daquela palavra de Jesus, quantas vezes devemos perdoar os irmãos. Não é? Aí Jesus disse que devemos perdoar os irmãos 70 vezes 7. Só que 70 vezes 7 dá 490, isso por dia. Aí não dá para eu fazer uma matemática. O que eu queria aqui para vocês terem uma ideia do que eu queria falar. Né? Deixa eu... Não é essa matemática aqui não. Uma vez eu fiz, deu quase certo. Deixa eu ver aqui. Oxe, dá nada, dá muito. Né? Mas depois eu chego para esse raciocínio. Mas quem já estudou isso comigo, já viu aí. Então, a questão, volto a dizer, aqui não é quantidade. Aqui é qualidade. Qualidade de vida, de pessoas que, contrastando com os que apostatarão da fé, que receberão o sinal da besta na sua mão e em sua testa, esses aqui não. Esses aqui recebem o nome do Cordeiro e do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender este cântico, senão os 144 mil. Isso aqui é como o falar em línguas estranhas. Que quem fala em línguas estranhas edifica o seu espírito e em mistério falar com Deus. Mas Paulo diz que peça a Deus interpretação para que a mente não fique vazia. Não é? Mas aí, quem fala em línguas estranhas, uma coisa que eu quero dizer aqui, que eu já abordei sobre isso quando eu falo sobre os dons espirituais, e na abordagem que eu fiz de Atos dos Apóstolos, se você me segue no canal Acorda Bênção, tem aí quase o Novo Testamento todo de abordagem. Capítulo por capítulo. Você tem aí no YouTube. Quem quiser estudar a Bíblia comigo, está aí no YouTube Acorda Bênção. Eu disse que, e defendo, e eu já tenho argumento, vou dizer assim, de pesquisa sobre isso, para me dar subsídio científico, que quem fala em línguas estranhas
Quem fala em línguas estranhas, mesmo sem entender o que está falando, tem em seu espírito alguma sensação voltada para Deus. É a sensação de arrependimento, é o desejo ardente de evangelizar, é o desejo ardente de ganhar almas, é o desejo de se santificar, vem o desejo de orar. Cada pessoa tem a sua subjetividade, tem a sua experiência, tem o seu momento, tem a sua inspiração no falar línguas estranhas. Ora, quem fala da carne, aí não sabe para onde é que vai. E houve um movimento neopentecostal de ensinar as pessoas a falarem línguas estranhas. Por isso que surgiu aí alguma religião chamada renovada, e não estou me referindo a denominações evangélicas, não. Estou me referindo a outro segmento de crença, em que as pessoas são ensinadas a falar línguas estranhas. Aí as pessoas podem até falar. A boca é delas, elas falam o que elas querem. Mas ninguém pode imitar o Espírito Santo. Porque quando a gente fala línguas estranhas, a gente não só fala uma coisa que o outro não entende ou que nem mesmo a gente simplesmente não entende. Quando a gente fala línguas estranhas, essa língua estranha é do Espírito Santo, que nos impulsiona a falar. A gente é guiado na verdade, porque o Espírito nos guia na verdade. Então não tem como a pessoa falar em línguas estranhas, preste atenção a isso, permanecendo em um erro doutrinário. Não tem como a pessoa falar em línguas estranhas se mantendo na invocação a espíritos de quem morreu. Não tem como a pessoa falar em línguas estranhas se mantendo em adoração à imagem de escultura. Não tem como a pessoa falar em línguas estranhas se mantendo em obras infrutuosas das trevas. Não tem como a pessoa falar em línguas estranhas se mantendo no adultério, na prostituição. Das duas, uma. Ou a pessoa abandona essas coisas erradas, ou ela para de falar em línguas estranhas. A não ser que essas línguas não sejam estranhas, seja estrambólica. Até porque, diga-se de passagem, o falar em línguas estranhas não é nem para gerar necessariamente isso, mas gera isso. Porque é o Espírito Santo na pessoa, e o Espírito Santo nos guia na verdade. A ideia do falar em línguas estranhas, em Atos dos Apóstolos, Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a gente entende que o falar em línguas estranhas é resultado do batismo com o Espírito Santo, não que seja a única evidência, mas é uma das. O batismo ou o enchimento do Espírito é para nós sermos testemunhas. Tem gente que quer ser batizada no Espírito Santo simplesmente para falar línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo não é para a gente falar línguas estranhas. A gente fala porque é uma das evidências. Mas o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é para sermos testemunhas de Jesus. É para sermos testemunhas de Jesus. Há uma observação feita no segmento pentecostal que alega, eu até já falei disso em outro momento, mas agora o senhor está me abrindo a mente para dizer aqui que o seguinte: a gente entende que a pessoa que fala em línguas não significa necessariamente ela ser cheia do Espírito. O enchimento do Espírito, alguns pentecostais renovados entendem que não é o falar em línguas estranhas que diz que a pessoa é cheia do Espírito. Segundo essa renovação pentecostal, o ser cheio do Espírito é produzir os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. É produzir frutos dignos de arrependimento. Não deixa de ser. Mas se a gente parar direitinho, e é isso que o Espírito Santo de Deus está me ajudando a corrigir agora, ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, para falar línguas estranhas,
de Deus mesmo, a pessoa está sendo cheia do Espírito. E ela está sendo cheia do Espírito para exatamente largar o pecado. Ela está sendo cheia do Espírito para andar na verdade. E ela está sendo cheia do Espírito para ser testemunha de Jesus. Para pregar o Evangelho. Porque quando a pessoa é liberta, a pessoa é transformada, ela não consegue ter esse Evangelho só para ela. Aí entra o ser cheio do Espírito, ser um desejoso de ganhar almas. Aí entra o ser cheio do Espírito, ser um desejoso e arderoso evangelista. E aí não tem como se desassociar este sentimento, esta dimensão desse conjunto de coisas. Para você que só defendia que a pessoa cheia do Espírito é a só que produz frutos, pelo Espírito Santo que está me corrigindo agora esse pensamento, entenda que para falar em línguas estranhas de verdade, a pessoa está sendo cheia do Espírito. O grande problema é que, a exemplo do segmento evangélico pentecostal, no movimento neopentecostal e fora do circuito evangélico, a língua estranha passou a ser motivo de zombaria, de piada, de brincadeira. Perdeu-se o respeito, o temor pelas coisas de Deus. Perdeu-se o temor, o respeito e a veracidade pelas coisas de Deus. Estou com vontade de falar em línguas estranhas aqui agora, mas estou me detendo, porque eu preciso traduzir, aleluia, o que o Espírito Santo está me falando ao coração e verbalizando em português nesta hora. Oh, aleluia, mais por dentro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estou me contendo para não falar, porque até isso nós temos a liberdade, o manejo em nós, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E Paulo disse, eu prefiro falar para vocês palavras do meu idioma. Aleluia. Glória a Deus, para que vocês entendam. Mas o meu espírito agora, o espírito de Amaro Correia, está sendo edificado, está sendo cheio. Aleluia. Você que está do outro lado me ouvindo, pode falar em mistério, porque você está aí ouvindo, como eu estou falando em mistério por dentro. Louvado seja o nome de Jesus. É esta dimensão que esses servos de Deus que não se prostraram, não é? ou que não se prostrarão, porque isso aqui é futurista, que não se prostrarão ante o anticristo, viverão. São pessoas que estarão cheias de Deus em um momento difícil. Por isso que é uma palavra restrita aqui para israelitas, restrita para israelitas. Porque é com quem Deus vai estar lidando na grande tribulação. Mas eu quero dizer, e volto a dizer, sem medo de errar, que haverá gentios nesse período. Haverá gentios nesse período, gentio com O. Ou seja, pessoas que não são israelitas, pessoas que não são descendentes de Abraão, pessoas que não têm sangue hebreu correndo na veia. Haverá gentios que se converterão também. Que se converterão também nesse período. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta palavra, ela é atemporal, ela é para antes da encarnação do Verbo,
E ela é para depois da encarnação do Verbo e para depois do arrebatamento da igreja e para o período tribulacional. Deus não vai deixar de amar o mundo depois do arrebatamento da igreja. Agora, obviamente que será bem mais difícil para essas pessoas. Vai ser bem mais difícil para essas pessoas. Por isso que eu volto a dizer, procure viver Jesus, meu irmão. Procure viver Jesus, minha irmã. Procure viver Jesus, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E quando fala aqui de um cântico novo, que eles cantavam um cântico novo, me lembro do Salmo em que, aleluia, a palavra de Deus nos diz, né? Que o Senhor põe um cântico novo em nossa boca, nos tirou do charco de lodo, disse o salmista. O Senhor tirou do charco de lodo e pôs um novo cântico em sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver aqui. É o Salmo 40, né? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja, o salmista está vivenciando isso aqui, está experienciando isso aqui. E é o que acontecerá na grande tribulação, porque os israelitas muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Porque haverá um manifesto de Deus para os que abrirem seus corações para Ele, mesmo no período da grande tribulação. Mesmo no período da grande tribulação. Porque Deus nunca saiu da história da humanidade e nunca vai sair. Deus nunca saiu da história da tua vida. E enquanto tu viver, Deus nunca vai sair. Eles aprenderam aquele cântico. Um como cântico novo. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles, diz o verso 4, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. São pessoas que viverão a vida de consagração ao Senhor. Eu tenho explicado que consagração é diferente de jejum, porque a gente se habituou a chamar os cultos matinais em nossas congregações, né, de jejum, de consagração. Jejum é abstinência. Consagração é dedicação, é exclusividade, é estar a serviço de, é viver em função de, é estar separado para. Então, jejum é periódico, consagração deve ser uma constante. Você deve viver em função do Senhor. Deve estar separado para o Senhor. Amém? Não vamos confundir. Consagração deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser consagrada. Ou seja, vivermos dedicados a serviço do Senhor. E sempre que possível fazer um jejum, porque isso é bom para nós em todos os sentidos e aspectos. Desintoxica o organismo, não é?
ajuda na nossa saúde física, glória a Deus, ajuda na efervescência da nossa fé, ajuda na nossa espiritualização. Louvado seja Deus, e a gente só tem a ganhar em jejuar. Mas viver consagrado, a gente ganha muito mais. Porque se a gente vive a serviço do Senhor, aleluia, não tem coisa melhor para nós. Não é? Viver a serviço do Senhor, não tem coisa melhor. Amém? O ser firme, constante e abundante, não tem coisa melhor. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não causou nada. O que você ouviu foi a voz de Amaro Correia. Mas se esta palavra mexeu com você, se essa palavra lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Amém?